Prezados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição número 11, meus irmãos. Lembrando que o nosso tema geral é a vida e o ministério de Jesus nos evangelhos. E a presente lição, número 11, vai tratar sobre a ética do reino de Deus. É a segunda parte. Eu disse na lição passada que seriam 3 partes, falando sobre a ética do reino de Deus. Esta é a segunda parte. E na lição passada nós consideramos Mateus 5, de 1 a 16, pensando nas bem-aventuranças e no fato de que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se você não ouviu e quiser ouvir, é só acessar aí no YouTube. E o nosso texto hoje é Mateus 5, a partir do verso 17 até o verso 18 do capítulo 6. Esse é o texto que está aí na revista, tá? Você pode ler também os comentários da revista, mas nós aqui vamos falar um pouquinho mais do que está aí na revista. E nós vamos ver por partes, meus irmãos. A primeira parte é os versos 17 a 19 do capítulo 5, que dizem assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim a abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então aqui nós encontramos Jesus discorrendo sobre a prática da lei e dos profetas. E nós podemos dizer, meus irmãos, tranquilamente, que a partir daqui, Jesus vai ensinar como ser, na prática, sal da terra e luz do mundo. Ele disse aos seus discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E agora ele vai, aí no texto bíblico, ensinar como ser, na prática, esse sal da terra e essa luz do mundo. Jesus passa, então, a abordar aí no seu sermão o tipo de vida reta que o crente tem que viver. É bom que a gente preste bastante atenção naquilo que Jesus está dizendo. E nesses versos que nós lemos aqui, o que está bem claro aí para nós? O que está bem claro para nós, meus irmãos, é que Jesus não veio para anular, ou abolir, ou destruir, ou acabar com a lei e os profetas. Não, Jesus veio para cumprir. O termo grego utilizado aí para abrogar, para abrogar, eu não vim abrogar, tem o sentido de dissolver, de desunir aquilo que está atado junto. E Jesus não veio para fazer nada disso. O Novo Testamento está unido, está atado ao Antigo Testamento e Jesus não veio para desunir, para dissolver isso. E assim, meus irmãos, Jesus, ele dá uma resposta às acusações dos fariseus de que ele estava destruindo a lei e os profetas, e também dá uma resposta aos que afirmavam e ainda afirmam que a liberdade em Cristo significa abolição da lei. Esse não é um pensamento cristão, é um pensamento antinomiano. E para quem pensa como os fariseus, e também para quem pensa como os antinomianos, se dirige à advertência de que não se deve nem começar a pensar. Essa é a força no grego original, Nem começar a pensar que Jesus veio para abolir a lei e os profetas. Ele não veio abolir, ele veio para cumprir. E ele cumpriu. Então vamos pensar aí nesse pequeno trecho por parte, dividir em algumas partes para melhor entendermos. Primeiro, meus irmãos, nós podemos pensar em o que está envolvido em a lei, o que nós devemos entender por a lei, a qual Jesus se refere aí. Ora, meus irmãos, quando se diz a lei, nós só podemos entender que significa toda a lei, ou a lei na sua inteireza. A lei no seu aspecto moral, no seu aspecto judicial e também no seu aspecto cerimonial. Tudo quanto a lei ensina diretamente sobre a vida, sobre a conduta e o comportamento dos homens, tudo. Era isso que qualquer judeu entenderia ao ouvir Jesus falar. E ainda estaria incluso, o judeu entenderia,
tudo quanto era ensinado por intermédio dos diversos símbolos, pelas diferentes modalidades de oferendas e por todos os detalhes dessas oferendas que figuram nas páginas do Antigo Testamento. Então aqui Jesus está se referindo à lei em sua inteireza. Jesus não veio para anular nada disso. Jesus não veio para destruir nada disso, né? Aliás, ele, para enfatizar, diz que nenhum J ou um iota, né, a menor letra do alfabeto hebraico, e nem um tio. O tio era um risquinho que diferenciava uma letra da outra, né? Nada disso da lei, nem o mínimo, essa mínima coisa aí da lei deixaria de ser cumprido. Mais à frente no texto bíblico nós vamos encontrar Jesus dando exemplos que fazem parte da lei em seu aspecto moral, mas aqui ele afirma tudo o que Deus determinou como lei será cumprido. Mais à frente apenas sobre o aspecto moral, mas aqui ele afirma que tudo será cumprido, tudo, exatamente tudo. Segundo, meus irmãos, nós podemos pensar no que está envolvido então em os profetas. Já vimos o que está envolvido, o que significa a lei, né? Jesus disse aí, e o que está envolvido em profetas. Evidentemente, também, né, nós só podemos entender aqui tudo o que está nos livros proféticos do Antigo Testamento. Terceiro, o que significa o termo cumprir? Cumprir, meus irmãos, aqui significa prestar obediência plena, levando até as últimas consequências tudo quanto fora dito e declarado na lei e nos profetas. Significa que tudo será realizado, nada da lei e dos profetas será deixado de lado sem o devido cumprimento. Jesus cumpre a lei e os profetas. E então, em quarto lugar, né, nós podemos pensar sobre como é que Jesus cumpre a lei e os profetas. Como é que Jesus cumpre os profetas? Pensemos primeiramente. É interessante nós vermos aqui o que Pedro disse e escreveu, né, quando estava já no final da sua vida terrena, no capítulo 1 da sua segunda carta, a partir do verso 13. Ele escreveu assim, olha, tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente eu hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então Pedro diz aí, nós mesmos vimos a sua glória e majestade. Pedro estava se referindo à experiência que ele, Tiago e João tiveram lá no Monte da Transfiguração. E depois Pedro faz referência à palavra dos profetas. Então é como se ele estivesse dizendo que eles próprios eram testemunhas da glória e majestade do Senhor Jesus, mas que seus ouvintes tinham também, além desse testemunho deles, a palavra dos profetas do Antigo Testamento. Por quê? É porque as profecias destes profetas se cumprem na pessoa de Jesus de Nazaré. Em Lucas 24, meus irmãos, a partir do verso 13, nós temos a história dos discípulos no caminho de Emaús. Quase todo mundo conhece essa história, né? São os discípulos a quem Jesus se revela depois de ressurreto. Esses discípulos estavam tristes, porque eles esperavam que Jesus fosse aquele que remiria Israel, mas já havia 3 dias que ele havia morrido. Aí, os irmãos reparem bem nos versos 25 a 27, o que Jesus lhes diz antes de se dar a conhecer. Diz assim, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
E então, começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Então, ele cumpriu os profetas. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 1:20, fala sobre Jesus. Falando sobre Jesus, ele diz que todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então todas as promessas de Deus encontram o sim e o amém, né, o cumprimento na pessoa admirável de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode pensar em qualquer profecia do Antigo Testamento. Todas elas se cumpriram ou se cumprirão em Jesus, por causa de Jesus. Tudo gira em torno de Jesus. Toda a mensagem bíblica converge em Jesus. Tudo na Bíblia encontra sua razão de ser em Jesus. Pense na aliança de Deus com Abraão, recheada de promessas proféticas. Ela tem razão de ser em Jesus. Jesus é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra serão abençoadas. Pense na aliança davídica, recheada de promessas proféticas. Ela encontra seu cumprimento em Jesus. Pense nas promessas acerca do Messias prometido ao povo de Israel, que são mais de 400. Elas tiveram pleno cumprimento em Jesus de Nazaré. A inclusão dos gentios, a nossa inclusão, é promessa que se cumpre em Jesus. Estude o livro de Daniel e veja se as palavras proféticas contidas no livro de Daniel não remeterão o seu pensamento para Jesus a todo instante. O que aconteceu no dia de Pentecostes foi profetizado e foi Jesus quem cumpriu, foi ele quem derramou o Espírito Santo. Nas palavras de Martin Lloyd Jones, meus irmãos, jamais deveríamos enfiar uma cunha entre o Antigo e o Novo Testamento, separando, dissolvendo. Nunca deveríamos dizer que o Novo faz o Velho desnecessário. Esses dois segmentos da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, estão indissoluvelmente ligados entre si, havendo muitos sentidos em que nós podemos dizer que o Novo Testamento não pode ser perfeitamente entendido, exceto à luz daquilo que nos é revelado no Antigo Testamento. Por exemplo, é quase impossível entender o que a Epístola aos Hebreus ensina, a menos que conheçamos bem as Escrituras do Antigo Testamento. É assim que Jesus cumpre os profetas. E como é que Jesus cumpre a lei? Jesus cumpre a lei quando vai ao Calvário e ali morre. Na cruz do Calvário, ele cumpre a lei de forma completa e cabal no tocante ao seu aspecto cerimonial. Nada foi anulado, nada foi desprezado, mas tudo foi cumprido de forma cabal. Por isso que Jesus diz, eu não vim para destruir, para abrogar, eu vim para cumprir, né? Então lá na cruz do Calvário, Jesus cumpre as próprias figuras da lei cerimonial. Quanto a essas figuras, informa-nos a palavra de Deus lá em Colossenses 2, 16 a 17, e até o sábado está incluído ali, que elas eram sombras do que haveria de vir. Ora, meus irmãos, se uma sombra é uma imagem projetada de um objeto real, a sombra não é o objeto real, mas uma imagem projetada do objeto real. Assim que Jesus, ele próprio é o sumo sacerdote, ele próprio é a oferenda, ele próprio é o cordeiro do sacrifício, ele próprio é o propiciatório e a propiciação. Enfim, ele é o cumprimento de toda a figura da lei cerimonial, todo tipo de sombra, todo tipo de figura da lei cerimonial é uma projeção daquele que viria a ser o objeto real. Quem é? Jesus Cristo. Tudo se cumpre em Jesus. O fato de o véu do templo ter se rasgado de cima para baixo quando da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário demonstra esse cumprimento cabal. Foi lá na cruz do Calvário, meus irmãos, que Jesus cumpriu a lei também no sentido de que nele, em Jesus, todo castigo pelo pecado imposto pela lei foi devidamente executado. Ainda nas palavras de Lloyd Jones, a lei tinha de ser cumprida cabalmente. Deus não podia simplesmente arredá-la para um lado, colocá-la de lado, sob nenhuma hipótese. E dessa forma, o castigo por ela imposto também era inevitável. Ao perdoar-nos, Deus não o faz resolvendo que não vou mais executar a sentença decretada contra o pecado. Não, isso implicaria uma contradição com a própria natureza santa de Deus. O que
quer que Deus diga, tem que suceder. Deus não retrocede diante daquilo que Ele próprio determinou. Ora, Deus dissera que o pecado tem que ser punido por meio da morte. E você e eu só poderemos ser perdoados porque o castigo contra o pecado foi devidamente aplicado. No tocante à punição contra o pecado, a lei de Deus foi cumprida de maneira absoluta, porque Ele castigou o pecado no próprio corpo santo, inculpável e imaculado de seu Filho na cruz, ali na colina do Calvário. Então Cristo cumpre a lei sobre a cruz e, a menos que uma pessoa interprete a cruz e a morte de Jesus, que sobre ela teve lugar em termos estritos do cumprimento da lei, tal pessoa não é detentora do ponto de vista bíblico da morte de Jesus na cruz. E isso significa que nós não precisamos mais ficar sob condenação da lei. Podemos ser redimidos dessa condenação, podemos ser resgatados do poder da lei, mas isso não significa que não há nada da lei para cumprirmos. Então somos redimidos, mas tem alguma coisa para cumprirmos ainda, né? Em Jesus, meus irmãos, a lei cerimonial, as figuras da lei, a execução da justiça da lei foram cumpridas. Mas e o aspecto da lei que chamamos de aspecto moral, ou a lei moral? Bem, quanto à lei moral, Jesus também a cumpriu pessoalmente e cabe a nós cumprirmos também. A lei moral continua aplicável a nós no sentido de não estarmos isentos de cumpri-la. Novamente, nas palavras de Lloyd Jones, o crente não está mais debaixo da lei, no sentido de que a lei é um pacto de obras. Esse é o argumento inteiro de Gálatas 3. O crente não está mais sob a lei nesse sentido e a sua salvação independe de sua observância à lei. Ele foi libertado da maldição da lei. Não está mais sob a lei como uma relação de pacto entre ele e Deus. Todavia, isso não o isenta da lei como uma regra de vida. Tendemos por ter uma perspectiva errada da lei, pensando que ela é algo que se opõe à graça divina, mas não é assim. A lei só é contrária à graça no sentido de que antes havia um pacto da lei, mas agora nós estamos sob o pacto da graça. A lei não foi dada para salvar ninguém. A graça de Jesus, sim. O problema dos Gálatas, apontado por Paulo em Gálatas 3, não era andar de acordo com a lei de Deus, mas andar de acordo julgando que por isso eles seriam salvos. Abra sua Bíblia e leia, e você verá que Paulo não está menosprezando a lei, mas ensinando que não é por ela que somos salvos. Em certo sentido, ela foi dada até mesmo para mostrar que jamais poderemos justificar-nos a nós mesmos diante de Deus, e assim somos levados aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nas palavras de Paulo, o intuito da lei é que ela nos servisse de aio para nos conduzir a Cristo. O aio era o responsável por cuidar da criança, educando e disciplinando até ela se tornar, como se diz hoje, de maior. Mais adiante no texto, meus irmãos, nós veremos Jesus apontando alguns pontos que fazem parte da lei de Deus e que precisam ser bem entendidos e cumpridos. Não porque estamos debaixo da lei e não porque seremos salvos se assim agirmos. Sabemos que nós estamos debaixo da graça e é pela graça que somos salvos, mas não podemos abusar da graça a fim de levarmos uma vida pecaminosa, uma vida indolente, uma vida frouxa. Nós precisamos nos lembrar das palavras de Paulo a Tito no capítulo 2, quando ele diz que a graça de Deus se manifestou trazendo-nos salvação, mas também ensinando-nos a renunciar às impiedades e às concupiscências mundanas e a vivermos neste mundo sóbria, justa e piedosamente. E, obviamente, outras palavras que o apóstolo Paulo disse, como lá em Romanos capítulo 6, no início, por exemplo, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, Jesus cumpriu a lei, Tem uma parte que nós precisamos cumprir, mas não para sermos salvos. Para sermos salvos, Jesus cumpriu a lei lá na cruz do Calvário. Pensemos agora, meus irmãos, no verso de número 20. Verso de 20 está escrito assim: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus.
Até aqui, meus irmãos, nós demos ênfase ao fato de que Jesus não veio para anular a lei e os profetas, mas para cumprir. Jesus faz essa afirmação para, dentre outras coisas, combater as acusações farisaicas de que ele estava destruindo a lei. Por que assim pensavam os fariseus acerca de Jesus? Algumas possíveis razões são: primeira, a não hesitação de Jesus em rebater as práticas deles, especialmente a motivação para tais práticas. Segundo, o fato de Jesus não evitar certas companhias consideradas impróprias e até fazer questão de tê-las, fato por causa do qual ele chegou a ser chamado amigo de publicanos e pecadores. E terceiro, o fato de seu ensino conter certo elemento que já destacava a doutrina da graça. Agora, será que o ensino de Jesus era incoerente com a lei e os profetas? Não, mas era bem diferente dos ensinos dos escribas e fariseus. Por isso ele assevera aqui que a nossa justiça tem que ser em muito excedente à dos escribas e fariseus. Isto é, nós temos que cumprir a lei de Deus melhor e mais corretamente que os escribas e fariseus. Os escribas e os fariseus pareciam ser os homens mais santificados que havia. Entretanto, Jesus demonstra que, na verdade, eles eram bem deficientes no campo da justiça e da santidade, porque compreendiam e interpretavam erroneamente a lei. Por isso mesmo, a nossa justiça deve exceder em muito a deles. Mas os escribas e os fariseus, de muitas maneiras, eram os homens mais destacados da nação judaica. Os escribas eram homens que passavam a vida ensinando e expondo a lei. Eram as grandes autoridades sobre assuntos da lei de Deus. Dedicavam toda a sua vida ao estudo e à prática da lei. Mais do que qualquer outro grupo de pessoas, portanto, eles podiam reivindicar a posição de estarem bem envolvidos na lei. Também eram homens que constantemente preparavam cópias da lei, exercendo o máximo cuidado nesse trabalho. A vida deles era gasta inteiramente em torno da lei. E por esse motivo, todos lhes davam grande atenção. Os fariseus, por sua vez, eram os homens que se tinham notabilizado por sua pretensa piedade. Eram indivíduos que se separavam dos outros e assim faziam por terem formulado um código sobre os atos e cerimônias vinculados à lei. Um código que, na verdade, ia além da lei de Moisés. Eles haviam criado regras e regulamentos atinentes à vida e à conduta que, quanto à sua severidade, ultrapassavam as coisas ordenadas pelas escrituras do Antigo Testamento. Por exemplo, no quadro verbal traçado por Jesus sobre o fariseu e o publicano, que tinham ido orar no templo, Lucas 18, 10 a 14, o fariseu dissera que costumava jejuar 2 vezes na semana. Mas não há essa determinação no Antigo Testamento. Há apenas a determinação de um jejum anual, não 2 vezes na semana. E foi assim que eles foram formulando um código extremamente severo de moral e conduta. E em virtude disso, todo o povo pensava que eles, os fariseus e os escribas, eram os grandes modelos de virtude. Assim como muitos hoje pensam dos pastores, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê muito temor e tremor diante da sua presença santa. Então, como se conseguir ser tão extraordinário quanto esses homens, né? Poderiam pensar lá no passado. Certamente era isso que eles pensavam, né? Os judeus comuns, os discípulos. Aí chega Jesus e diz que se deve excedê-los em muito. Não é só ser tão extraordinário quanto, deve ser mais. Se já era impossível ser igual, como exceder e em muito? Eles poderiam perguntar. Mas será que os escribas e os fariseus eram tão extraordinários assim? O povo pensava que sim. E, em certo sentido, o que Jesus passaria a fazer dali por diante era demonstrar que não. Demonstrar o quão vazio e oco eram muitos dos ensinos dos escribas e fariseus. E, feito isso, apresentar ao povo a doutrina verdadeira. Cumpre-nos então, meus irmãos, dar uma breve olhada na religião, a religiosidade, né, praticada pelos fariseus, a fim de nós verificarmos os seus defeitos e as suas exigências, para aprendermos hoje. E uma das maneiras mais convenientes de isso fazermos é examinando aquele quadro verbal, né, ao qual já me referi, que se encontra em Lucas 18, 10 a 14.
acerca do fariseu e do publicano que foram ao templo orar. Leia aí o texto, né? Você vai se lembrar também do texto quando me referir a ele. Talvez já tenha até se lembrado, né? Só de falar do fariseu e do publicano. Então, nesse quadro verbal, aí em Lucas 18, 10 a 14, o que a gente vê? O fariseu postou-se em pé, em lugar proeminente, de destaque, de onde ele se pôs a agradecer a Deus por não ser igual aos demais homens, especialmente por não ser igual ao publicano. Em seguida, o fariseu começou a alegar certas coisas sobre si mesmo. Ele não era roubador, ele não era injusto, ele não era adúltero e muito menos era como aquele publicano que estava ali. Além disso, os fariseus tinham a sua característica modalidade de justiça externa. Jejuavam 2 vezes por semana e mais. Eram dizimistas meticulosos, dando dízimo até de ervas como endro, hortelã e o cominho. E tudo isso era real em suas vidas. Entretanto, Jesus se indignava com a religiosidade deles. Lá em Mateus 23, você pode ler lá, nós percebemos claramente a indignação de Jesus. É por tudo isso que Jesus disse que a nossa justiça precisa exceder em muito a dos escribas e fariseus. Vamos prosseguir aqui mais um pouquinho analisando a religião praticada pelos escribas e fariseus. Primeiro, era apenas formalidade externa, para ser vista pelos homens. A gente vê isso lá em Mateus 6, 1 a 5. Então, era uma formalidade externa apenas ao invés de uma religião do coração. Segundo, eles preocupavam-se mais com os aspectos cerimoniais, como lavar as mãos, por exemplo, do que com as realidades morais. E hoje, muitos se preocupam, né? Podemos fazer uma aplicação para hoje. Muitos se preocupam, por exemplo, com o templo físico e com as coisas físicas do templo, mais do que com a vida da igreja. Ora, meus irmãos, ser zeloso é uma coisa, mas ultrapassar o limite do zelo e sacralizar objetos é outra coisa. Tem igreja, por exemplo, né, que tem irmãos que não deixam de jeito nenhum, por exemplo, mover o templo do lugar para melhor realização de um evento na igreja, uma peça teatral, por exemplo. Não é por medo de estragar o púlpito, é porque ele é sagrado, né, para muitas pessoas. Então, isso é uma preocupação errônea. Terceiro, por causa de algumas regras e normas que eles inventaram, eles acabavam por violar a sua própria lei. Pode ver um exemplo lá em Marcos 7, de 5 a 13. Mateus 23, 24 diz que eles, em quarto lugar, né, que eles coavam mosquitos, mas engoliam camelos. Quer dizer, não deixava passar um mosquito, mas deixava passar um camelo. Quinto, eles só se preocupavam com eles mesmos e com a sua própria forma de justiça. O objetivo final deles não era glorificar a Deus, mas glorificar a si mesmos. O objetivo não era a glória de Deus, mas serem vistos como os caras, né? Como gostam de dizer os cariocas, né? Agora, isso não significa que nós vamos deixar de viver corretamente só para não sermos vistos como pessoas corretas. O problema não é ser considerado assim pelos outros. O problema é fazer para ser visto assim, né? Então, meus irmãos, não nos iludamos. Nós somos inclinados a essa atitude. Não é só eles, não. Nós também somos inclinados a nos incharmos por causa de nossas virtudes pessoais e nos desviarmos do alvo. Nós tendemos a pensar: nossa, como eu prego bem, nossa, como eu oro bem, nossa, como eu ensino bem na EBD, nossa, como eu desenvolvo bem o meu ministério, nossa, como eu sou santo, alcancei altos degraus. E nós tendemos a olhar os outros de cima para baixo. Os fariseus, quando executavam as normas de sua religião, na verdade só estavam pensando em si mesmos e no cumprimento dos seus deveres religiosos e não na glória e na honra de Deus. Tomemos cuidado, meus irmãos, para não fazermos a mesma coisa. E voltando aos fariseus, eles em sua vida diária exibiam total ausência daquelas atitudes delineadas lá nas bem-aventuranças que nós vimos na lição passada. A grande falha dos fariseus é que eles se interessavam pelos detalhes e deixavam de lado os princípios básicos. Estavam mais interessados nas ações do que nos motivos. Estavam mais interessados em fazer do que ser. Então, esses eram os fariseus e sua justiça, a qual devemos exceder em muito. E vamos exceder se realmente fomos salvos pela graça.
vamos exceder não para sermos salvos, mas porque nós já fomos salvos pela graça. Porque se fomos salvos pela graça mediante a fé e, portanto, nos foi proporcionada uma nova natureza, Jesus Cristo está sendo formado em nós, habita em nós e o Espírito Santo também habita em nós. Porque o homem que assim nasceu do alto e que dispõe da natureza divina em seu interior é o homem que não vive mais para si mesmo, não vive mais para as suas próprias realizações e nem mais é alguém que se acha justo segundo os seus próprios conceitos, conforme faziam os fariseus, e nem é mais alguém satisfeito consigo próprio, sendo antes humilde de espírito e tudo mais que encontramos nas bem-aventuranças. E também porque vamos agora cumprir a lei, a verdadeira lei de Deus, não mais a tendo como um fim em si mesma, mas porque, conforme aprendemos por Efésios 2:10, somos feitura, obra de arte de Deus em Cristo Jesus e como tais devemos glorificá-lo. O grande objetivo nosso então é Deus e não nós mesmos. O nosso grande anelo é contribuir para a honra e a glória do nosso Senhor. E eu encerro essa parte dizendo que, conhecendo bem agora os fariseus, só podemos concordar com Jesus que a nossa justiça tem realmente que exceder em muito a deles. Por quê? Porque a justiça que Deus de nós requer tem que provir dele, tem que glorificar a ele e tem que nos remeter a ele. E cuidemos, meus irmãos, para que nenhum espírito de farisaísmo encontre guarida em nossos corações. Agora vamos ver os versos 21 até o 48. Aí Jesus vai dizer assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te primeiro com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em que o seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurareis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouvistes o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então,
é uma parte do Sermão do Monte, essa que acabamos de ler, em que Jesus vai fazer, ou faz, né, declarações acerca da lei, usando a fórmula que vimos aí, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, essa é a pregação que vocês têm ouvido nas sinagogas, quando ali buscam instrução bíblica, mas eu vos digo. Então Jesus passa a ensinar que aquilo que os escribas e fariseus diziam não era exatamente o que a lei realmente ensinava. Então, já lemos aí o texto, né? E vamos considerá-lo agora. Em todos os tempos, meus irmãos, nessa questão de distorção do texto sagrado, os homens continuam os mesmos. E hoje não é diferente. Por boas, entre aspas, né, ou más intenções, ou por falta de compreensão, que pode ser fruto de relaxamento no estudo, nós podemos facilmente distorcer o texto bíblico. Temos que cuidar para não fazermos isso e temos que cuidar para não sermos enganados por aqueles que isso fazem. Para o que esse ensino de Jesus, meus irmãos, com os exemplos que foram dados e da forma como foi feito, abre os nossos olhos. Para o que esse ensino abre os nossos olhos? Eu faço 3 considerações. Primeiro, abre os nossos olhos para o fato de que o espírito da lei importa mais do que a letra da lei. Por exemplo, na questão do homicídio, observando-se simplesmente a letra da lei, enquanto não se assassina uma pessoa, a lei está sendo cumprida. Este era o entendimento dos escribas e fariseus. Mas Jesus, dando ênfase ao espírito da lei, vai ensinar que, na verdade, toda a nossa atitude para com o próximo deve ser correta e amorosa. A letra da lei, obviamente, tem a sua importância, mas o espírito da lei deve ter o lugar de proeminência. Segundo, meus irmãos, segunda consideração, esse ensino de Jesus, da forma como foi feito, abre os nossos olhos para o fato de que a conformidade à lei não deve ser concebida apenas em termos de ações. Os pensamentos, os desejos e os motivos, isso é, aquilo que provoca as ações, são igualmente importantes. O ato tem importância, mas ele não é o único elemento importante. A condição íntima, a atitude do coração é constantemente observada. Às vezes, meus irmãos, a gente faz aquilo que a palavra de Deus orienta com a motivação correta. E isso é muito bom. Às vezes a gente faz aquilo que a palavra de Deus orienta, mas com a motivação errada. Isso não é bom. E às vezes a gente não faz como ato visível aos homens algo que Deus em sua palavra nos orienta a não fazer, mas faz como ato invisível aos homens, porém visível a Deus. Então, a lei não deve ser concebida apenas em termos de ações, aquilo que a gente faz, mas aquilo que está no nosso coração, aquilo que a gente pensa, né? E terceiro, meus irmãos, esse ensino de Jesus abre os nossos olhos para o fato de que nós devemos conceber a lei também positivamente e não apenas negativamente. O propósito final da lei não é meramente de impedir que pratiquemos certos erros, mas nos conduzir ao que é certo. Não é apenas dizer o que não devemos fazer, mas também o que nós devemos fazer. E também, meus irmãos, esse ensino de Jesus abre os nossos olhos para o fato de que o propósito da lei, conforme Jesus expôs, não é o de simplesmente conservar-nos em uma atitude de obediência a certas regras, mas é o de promover o livre desenvolvimento do nosso caráter espiritual e de nos levar ao conhecimento de Deus. Em outras palavras, o objetivo da lei não é que estejamos debaixo de algumas regras para que haja uma opinião pública favorável, né? Para que falem bem de nós, e sim imprimir em nós uma qualidade que nos distingue, né? Uma qualidade distintiva. Os escribas e fariseus tinham a reputação, mas não tinham o caráter espiritual condizente com a reputação que os judeus comuns lhes atribuíam. A lei de Deus, meus irmãos, não existe para nos dar uma boa reputação. Ainda que isso possa acontecer, nós não devemos cumprir a lei tendo em vista esse objetivo, o objetivo de ter uma boa reputação. O objetivo da lei de Deus é nos levar a dar a Deus o lugar supremo, primeiro em nossas vidas, e nos levar a viver de forma zelosa para com a honra e a glória de Deus. Agora vamos, por último, ler no capítulo 6,
os versos 1 a 18. E Jesus continua dizendo assim, olha, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Jesus, então, meus irmãos, diz que os seus discípulos nunca deveriam fazer algo para serem vistos pelos homens. É o que Jesus está dizendo aí. Ele ensina que práticas religiosas com finalidade exibicionista não têm qualquer valor diante de Deus. A verdadeira santidade é interior, podendo se revelar exteriormente, é claro, mas sem qualquer intenção de receber admiração e louvor. E dentro desse texto estão as esmolas, o jejum e a oração, que eram importantes expressões da religiosidade, da piedade judaica e que, conforme eram praticadas, poderiam provocar da parte de muitos a observação: como ele é religioso, olha, como ele é santo. E muitos praticavam tais ações para serem admirados assim, com o objetivo de serem admirados assim. Aí Jesus diz que isso está errado, né? Essa motivação para agir, conforme Jesus ensina aí, não deveria nunca ser a atitude de alguém que o segue. E por isso que ele manda fazer de uma forma secreta. Não é que é errado fazer de uma forma pública, de uma forma que os outros vejam, mas fazer para ser visto, para ser elogiado, para ser admirado, essa não é a atitude correta. Então, esse é o texto, meus irmãos, da nossa lição. O texto, na verdade, é riquíssimo. Tem muito o que dizer aí acerca desse texto. Mas nosso tempo não permite muito além disso, né? Então, fiquemos aí com esse resumo. E que Deus abençoe e edifique as nossas vidas. Amém.